Provérbios capítulo 25, versículo 1. Diz assim o texto. Aqui, ou melhor, na versão árabe primeiro, né? Versão Almeida, revista atualizada. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Na linguagem de hoje, ou na linguagem corrigida, Almeida corrigida, dos irmãos, diz assim: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Na linguagem de hoje diz aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei de Judá. No caso, a serviço de Ezequias. Na Bíblia Viva diz assim: estes são outros provérbios de Salomão, eles foram copiados pelos secretários do rei Ezequias, rei de Judá. E na linguagem contemporânea diz: há também estes provérbios de Salomão compilados pelos escribas de Ezequias, rei de Judá. Então, por que é importante estudar esse versículo? Pelo seguinte: esse versículo primeiro, é a introdução de uma nova seção de livros de provérbios. E indica que os provérbios a seguir também foram escritos de Salomão, mas foram copiados ou compilados, vamos dizer assim, porque a gente não sabe se eles estavam em tábuas de barro, ou se estavam copiados de alguma outra forma, ou se eles estavam apenas oralmente sendo guardados, ou seja, passados de geração em geração. Certo? Então, se eles foram transmitidos de geração em geração, então eles foram compilados. A mando de quem? Do rei Ezequias. E isso foi copiado mais de 250 anos depois de Salomão. Então esses provérbios estavam na cabeça das pessoas. Né? E são provérbios importantes. Então Salomão foi o terceiro rei de Israel. Ele foi o filho de Davi. Ele foi filho com Batseba. Né? O primeiro nasceu, morreu. Ele nasceu depois. Ele escreveu grande parte desses provérbios. Escreveu o texto de Cantares. E escreveu de Eclesiastes. E também de Cântico dos Cânticos. O rei Ezequias foi posterior a ele, foi um dos reis mais poderosos de Judá. Ele promoveu uma reforma religiosa, certo? Restaurou o culto ao Senhor e combateu a idolatria. E citam ele em 2 Reis. A gente falou sobre ele aqui em 2 Reis. Né? E durante o reinado, houve um esforço muito grande, o reinado dele, houve um esforço de preservar e divulgar a sabedoria dos antigos, incluídos os provérbios de Salomão. Então, qual a importância de Ezequias ter se preocupado com isso? Primeiro é valorizar a tradição, certo? Segundo, porque se menciona que os escribas de Ezequias foram quem transcreveram os provérbios. Mostrar o papel dos escribas. Os escribas eram responsáveis por copiar e preservar as escrituras. É por conta desses escribas que esse texto chegou para a gente. Chegou até nós. Por conta do trabalho deles, de compilar, porque podia se perder. Algo que foi transmitido oralmente pode se perder muito facilmente. Né? A nossa cultura hoje é até mais difícil de perder, porque é tudo escrito. Hoje nós escrevemos tudo que a gente pode a gente escreve. Isso faz o quê? É preservar o conhecimento e acumular conhecimento. Certo? Então, essa inspiração contínua da palavra, mesmo depois de Salomão, mostram que os provérbios ainda são relevantes. Entendeu, irmão Juvenal? Entendeu, irmão Cresce? Entendeu, irmão André? E qual é a aplicação que a gente pode tirar desse pequeno versículo que cita que os provérbios de Salomão foram compilados e copiados e transmitidos para as gerações futuras? Primeiro, o valor da sabedoria. Mostra que o valor da sabedoria, mesmo 400 anos depois, 250 anos depois, os provérbios de Salomão eram atuais para aquele povo. E olha que estamos hoje, 2.500 anos depois, e eles continuam atuais. A gente estudou até agora 25 capítulos só de provérbios, e estamos indo de detalhe, ponto a ponto, e a gente tem aprendido isso, né, da riqueza que tem esses provérbios. Cada provérbio desse tem ensinamento para escrever um livro. Né? Então, a importância também da transmissão do conhecimento, da mesma forma que eu estou fazendo com vocês aqui, os escribas faziam para as pessoas, iam ensinando e lendo. Esdras fez isso, Neemias fez isso, né? Moisés fez isso.
de ensinar. Os profetas faziam isso, ensinando a palavra para o povo. A outra coisa é a necessidade de preservar quem? A verdade. Então, o conhecimento e o princípio de Deus não envelhecem, a gente sabe disso. E esse ensino aqui mostra isso aqui, mostra isso. Esse conhecimento deve ser passado adiante. Certo? E a necessidade de preservar a verdade, ou seja, no mundo hoje, onde tanta informação se produz e também se perde, ou muitas vezes se distorce, a gente tem que se esforçar para manter o ensino e princípios das verdades. O ensino da verdade. Muitas vezes estão ensinando algo, irmão André e irmão Juvenal, que não é verdade. É apenas para benefício de alguns. Mas com o tempo a pessoa descobre que aquilo era uma mentira. Então esses versículos nos lembram que a sabedoria de Deus deve continuamente ser estudada e preservada. Alguma dúvida?